Boa noite a todos, bem-vindos na nossa casa para mais uma reunião de palestra pública. E esta noite estará a cargo da nossa companheira Zilda Monte. E como habitualmente fazemos, vamos fazer a nossa prece inicial, né? Vamos orar. Querido Jesus, perfeitor maior, a Ti, Senhor, elevamos o nosso pensamento em profunda gratidão pelas bênçãos, pela oportunidade, pela casa espírita, pela doutrina espírita, tanto a aprender, e aqui estamos para angariar conhecimentos que nos serão úteis na caminhada terrena, no nosso progresso moral, em busca da nossa construção interior, a nossa transformação. Permita-nos, Jesus, conseguir estes objetivos, sabedores que não nos falta o auxílio, o amparo do alto, dos benfeitores espirituais, e pensando neles, Senhor, rogamos as Tuas bênçãos e o auxílio e a inspiração deles, para que auxilie a nossa companheira Zilda a transmitir a mensagem de que necessitamos. Obrigado, portanto, Senhor. Fica conosco, agora e por todo sempre. Que assim seja. Bom, palestra, o tema está aí: ambiência espiritual no centro espírita. A Zilda é uma companheira de muitos anos na nossa casa, companheira de grupos de estudos, colaboradora da casa em várias atividades, na infância, da juventude. Profissionalmente traz uma bagagem muito rica, porque ela é psicóloga. Então vamos ouvi-la. Legal, né? Não podemos não usar, né? Boa noite a todos. É uma grande satisfação estarmos aqui novamente, em companhia dos nossos amigos, frequentadores da nossa casa, e principalmente numa noite tão fria, né? E tão catastrófica que foi hoje à tarde para certas cidades, né? Então, eu só tenho que agradecer o prestígio da presença de vocês, mas eu acho que a noite será muito calorosa, porque nós somos espíritas, né? E nós temos uma conotação de que nós temos muitas companhias espirituais e que isso acalenta muito o nosso coração, de que o nosso trabalho sempre será muito efetivo para os dois planos, dos encarnados e dos desencarnados. E é por isso que eu escolhi assim esse tema, de nós nos depararmos um pouco de como que é esse nosso ambiente na casa espírita. Porque às vezes a gente fica muito acostumado a olhar simplesmente para o lado material, não é? Para nos encontrarmos nos abraços, físicos, e às vezes nós não imaginamos que esse mundo espiritual
ele vai além, às vezes, da nossa imaginação. Então, nós vamos começar um pouquinho a olhar aqui a casa espírita, né? Vocês que estão aí presentes, né? Cada um de vocês chegou à casa espírita com uma motivação. Não é como Joaquim, né? Que pelo menos acho que já é assim de família, né? Espírita, né? A mãe lá dos idos de 1909, foi o que eu estava falando aqui, que já nasceu em berço espírita, né? Já vem assim por tradição para a casa espírita, né? Mas aqueles que porventura chegaram à casa espírita sem essa tradição, têm os seus motivos, né? Muitos chegam pela curiosidade, outros chegam pelos desequilíbrios de mediunidade, outros chegam por vontade de receber mensagens do além-túmulo dos parentes que já se foram, outros chegam com dores, sofrimentos da alma, conflitos familiares, cada um com o seu motivo. Então, se vejam como a casa espírita é bela, ela acolhe todas essas problemáticas da alma humana. E é por isso que hoje nós vamos referenciar um pouco, né? E olhar com mais detalhe essa ambiência espiritual da casa espírita. E no livro O Centro Espírita de Herculano Pires, ele colocou uma frase que ao Alfredo Augusto ele ficou meio atrapalhado na frase, né? Ele disse que não estava assim muito certa, mas é o que estava escrito lá na frase. Lá ele diz assim: se os centros espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente as suas funções e seu significado, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Então, o que ele está falando nessa frase aqui, né? Que nós conhecemos e talvez temos informações muito rasas às vezes, ou às vezes nós não honramos essas informações do mundo espiritual para ver o grande significado é a existência da casa espírita no planeta Terra. Não menosprezando as outras religiões, não é? Mas como eu disse para vocês, nós temos esse conhecimento além da matéria. E isso nos enriquece, porque nós temos muitas conexões desse mundo espiritual em nossa volta, que nós nem imaginamos o processo que se efetua nas intuições, nas nossas vidas, né? Naquilo que a espiritualidade sempre estaria nos auxiliar, no silêncio, e que nós às vezes não conseguimos reverenciar e avaliar a profundidade dessa relação. O que é o centro espírita? Ele tem múltiplas faces, o centro espírita. Ele é um templo. Um templo por quê? Porque aqui dentro se cultiva a oração. Aqui dentro nós, através da prece, através da sintonia, entramos em contato com o nosso Deus. Então, todo o templo faz isso. Não é só entrar em contato com as leis divinas, mas é através desse contato nós descobrirmos esses valores morais tão necessários para a nossa elevação espiritual. Mas é também uma escola. Aqui nós sentamos em bancos aqui, permanecemos 1 hora e meia, abrimos livros, estudamos em grupo. É uma doutrina rica em bibliografia. Só Chico Xavier tem mais de 450, Divaldo, de livros. São livros de muita profundidade intelectual e espiritual, e que estão aí um legado deixado
por esses grandes médiuns, para nós nos aprofundarmos e entrarmos dentro da letra para sensibilizar o nosso espírito a fim de avançar na nossa progressão espiritual. É uma oficina de trabalho a Casa Espírita. Aqui quantas habilidades nós podemos adquirir? Trabalhar entregando uma água, entregando um panfleto, conversando com as pessoas, trabalhando na evangelização. Com o tempo podemos auxiliar no passe, podemos ser coordenadores de grupo, podemos também participar depois de muita seletividade, é lógico, de grupos mediúnicos. Então, o quanto a nossa intimidade aprende fazendo nas atividades que o templo espírita nos concede, as oficinas de trabalho. Também o hospital, gente. Nós sabemos que quantos frequentadores, às vezes, nos procuram com desequilíbrios de ordem espirituais, obsessivos, muitos com problemas também físicos. Aqui também se processa curas. Não é tão propalada, porque isso depende do merecimento de cada um, mas às vezes as pessoas passam assim por dificuldades físicas, com doenças, e de repente na frequência, na frequência de passe, de palestra, de estudos, aquilo vai se passando e as pessoas vão se tornando mais aliviadas de suas dores. Então é também um hospital. E a Lídia fala que é um hospital que trata a alma, né? Porque na realidade todos nós precisamos desse hospital. Todos nós temos as nossas dificuldades nas nossas almas, e que é aqui, com o esclarecimento, com o trabalho, com a oração, com a prece, nós vamos tratando da nossa alma. E por fim, o meu lar. A Casa Espírita é um lar, gente. É onde nós encontramos os nossos amigos, aonde nós reencontramos os nossos afetos, e aonde nós aprendemos também a trabalhar com os nossos desafetos. É aqui que nós vamos trabalhar a nossa intimidade nas questões das nossas emoções. É o nosso segundo lar. É aonde nós vamos saber conviver emocionalmente e espiritualmente. Então vejam quantas alternativas existe a casa de aprendizagem total para a nossa evolução espiritual. As finalidades da casa é para favorecer, vejam bem, favorecer a nossa transformação moral. Porque todos nós estamos a esse caminho. Todos nós estamos nessa busca do melhoramento interno. E sozinhos, às vezes tem pessoas que dizem assim: eu não vou na casa espírita. Eu pego um livro e leio. Mas o que é importante, gente, não é só a leitura, mas é a interatividade que nós temos dentro da casa com os frequentadores. Nós vamos ali nos relacionar com múltiplas personalidades, com múltiplas necessidades e desejos. Nós temos que ter sabedoria para nos relacionar. E é através, às vezes, do outro que eu aprendo muito. Às vezes, ouvindo a dificuldade com que o outro está enfrentando a sua vida, eu aprendo. Eu trago isso para a minha intimidade e faço disso já uma lição que vai nos proporcionar um melhoramento mais rápido internamente. Então, o nosso crescimento espiritual, os nossos reencontros de almas, porque aqui às vezes eu fico até pensando. Pense,
Nós estamos aqui há muito tempo, né? Às vezes eu olho para a Estela, né? Eu olho para o Pacheco, né? Para os nossos amigos de estudo, eu fico pensando, mas meu Deus, estamos aqui há tantos anos e estamos aqui, né? Existe algo, gente, existe algo que nos une, talvez até em encarnações passadas. E eu até disse assim para a Estela no dia que nós estávamos em estudo: Estela, será que a gente vai se reencontrar na outra vida do outro lado? E aquela pergunta, quando eu fiz para ela, me tocou muito meu coração. Assim, uma questão de segurança, né? Eu posso conviver com vocês nesta e noutra, e já vamos levar junto conosco toda essa bagagem, né? Não só intelectual, mas uma bagagem afetiva, né? De conhecer o outro, de confiança, de amorosidade, muitas vezes até de tolerância, né? Porque nós somos diferentes às vezes. Às vezes nós temos assim as nossas diferenças assim de opiniões, mas nada que abale esse nosso amor um pelo outro. Então, esses reencontros de alma, gente, nos torna mansos, nos torna esperançosos de que estaremos juntos, e quiçá, né, fazendo trabalhos tão ou mais importantes do que esse que realizamos aqui. E é da casa espírita, com a transformação moral, é que nós temos condições assim de enfrentar os nossos problemas, porque todo mundo tem os seus resgates. Nós não somos perfeitos, nós trazemos dificuldades da nossa alma, de orgulho, de vaidade, e que com essa convivência com as casas espíritas, com os estudos que as lições, esses livros nos trazem, nós vamos buscando essa redenção da nossa alma. Buscando então em tudo isso, gente, aquele aprendizado, aquilo que incorpora em nós e que nos torna cada vez mais apto para o trabalho, para aquilo que realmente nós precisamos desenvolver dentro da nossa intimidade primeiro, no autoconhecimento e depois no trabalho que a casa espírita às vezes espera de nós. Então as finalidades da casa espírita, gente, são imensas. Nós não podemos nos colocar no comodismo de que ler um livro eu já adquiri a aprendizagem, a sabedoria que necessito para evoluir. As funções da casa espírita. As funções da casa espírita engloba desejos, necessidades do ser humano. Nós sabemos que nós temos muitas necessidades para poder, assim, caminhar em direção à evolução. E o centro espírita, ele apresenta nichos de trabalho, de serviços. Geralmente a porta de entrada da casa espírita é através da palestra pública. As pessoas começam a ter o primeiro contato, vêm a primeira vez, né? Aí começam a se afinizar com aquilo que é trazido através das mensagens espíritas, do palestrante. Depois nós entramos para os estudos da doutrina, que tem vários grupos da casa que estudam, várias bibliografias, não é? Programas. Temos a evangelização, que é das crianças ao jovem. Trabalho, gente, muito essencial na casa espírita.
porque é aqui que começa o despertamento no coração desses pequeninos, porque é eles que vão garantir o futuro da casa, né? E é também um cultivo que se faz nessas almas pequeninas para serem os homens de bem. Então, a necessidade de trazer as crianças para que elas entrem em contato com esse mundo maravilhoso da espiritualidade. Temos o atendimento fraterno, porque muitas pessoas às vezes chegam aqui, elas não conseguem se auto-equilibrar apenas com palestras públicas. Elas precisam externar o seu problema. Elas precisam individualmente buscar pessoas que possam trazer a ela o consolo, a orientação espiritual. E para isso a casa coloca pessoas idôneas, pessoas equilibradas, trabalhadores muito hábeis na escuta e nos aconselhamentos do atendimento fraterno. Temos os passes, que é o grande laboratório da Casa Espírita, aonde se verifica a mobilização de muitos fluidos, que são curadores, consoladores, como nós vamos ver aqui na frente. Temos a prática mediúnica, que já é um trabalho mais reservado na casa, porque ali nós vamos trabalhar com o intercâmbio espiritual, aonde os médiuns precisam ser muito bem preparados. Eles precisam saber o que é que eles vão fazer dentro de uma sala mediúnica, porque uma sala mediúnica ela é comparável a uma sala cirúrgica, em que os médicos ficam aparados, com máscaras, com aventais esterilizados, mãos esterilizadas, aparelhos esterilizados, para evitar contaminações. E dentro da sala mediúnica nós também temos contaminações de larvas astrais, de fluidos assim malsãos, e que os médiuns precisam estar muito bem equilibrados, porque vão lidar com fluidos, com emoções, com o coração e com a alma do encarnado e do desencarnado. Que hoje, pelo jeito, não vai dar tempo de eu falar da sala mediúnica, mas numa outro encontro eu dou continuidade. E a divulgação, que é a livraria, os livros, as palestras. E a divulgação também, eu quero chamar a atenção, ela depende de nós também. Nós também somos divulgadores. Nós, no nosso modo de viver, de se relacionar, nós também estamos levando a divulgação da doutrina espírita, daquilo que nós tentamos crescer dentro da casa espírita. No livro Tramas do Destino, está aqui um livro até, que é um livro muito bom, do Divaldo Pereira Franco, do Manuel Filomeno Miranda, que é o espírito que dita esse livro. Num capítulo, ele vai descrever como que se abre uma casa espírita. Então, a sociedade espírita, antes de se levantar alicerces materiais, ela já é planejada no mundo espiritual. Já existe um grupamento de espíritos ali estudando, né, como que vai ser esse trabalho, o perfil daquela casa. Existe uma hierarquia, gente, que vai assim a espíritos muito superiores e que nós não imaginamos que tem toda essa hierarquia. E ali é realmente conversado, planejado, como que essa casa espírita deverá ser gerida e construída, e a sua finalidade. E eles ficam também nessa gerência. É como aqui, uma casa espírita na questão dos encarnados.
Nós temos toda uma constituição de diretoria, presidente, diretores, trabalhadores, né? Mas nem sempre eles estão aqui, nesses bancos das palestras, porque estão nas suas atividades. E no mundo espiritual também. Nem sempre esse grupamento de espíritos que se interessaram em dar apoio a essa construção dessa casa estarão presentes, mas estarão interligados nas suas hierarquias. Tá? E cujo objetivo primordial é o pão de luz e a consolação moral, lógico, né? Toda casa espírita tem que ter esse objetivo. Não é o objetivo de buscar informação do mundo espiritual. Porque vocês sabem que a casa espírita, os centros espíritas entraram no processo de evolução também. Lá nos anos antiguidades, a casa espírita era movida apenas por trabalho mediúnico, sem estudo, sem preocupação com a evangelização, era um trabalho mediúnico e passe, né? E à medida que isso foi evoluindo, né, nós então já somos numa era dessa necessidade do estudo, da melhoria intelectual que a doutrina espírita nos promove e da necessidade da evangelização, do atendimento fraterno, não é? E essa consolação moral e essa busca do conhecimento. E aí ele vai falando, né, que a casa espírita deve zelar pela aeração, para que o ambiente não seja um ambiente confinado, que exista assim um processo que nós podemos respirar tranquilamente dentro da casa, né? Que isso é uma necessidade, inclusive, da casa espírita. É ter conforto, mas sem excesso. Tá? Então nós temos as nossas cadeiras aqui que não são tão confortáveis, e o que é bom. Porque já imaginou se nós tivéssemos aquelas cadeiras que tem lá no shopping, acho que lá no shopping, tem um shopping aí que as poltronas elas deitam na cadeira, na sala de cinema, e as pessoas ficam altamente relaxadas. Aí nós iríamos dormir aqui, né? Então não podemos ter conforto, né? Mas ter o mínimo de conforto é necessário, né? Primar pela simplicidade. Não podemos colocar quadros e objetos assim, de cruz, de não sei o que, não tem na casa espírita, porque não temos essa necessidade. Objetos enfeites, temos aqui uma flor, né? Então essa simplicidade para que realmente a gente se reporte às questões espirituais e não se distraia com os enfeites que a casa traz. A casa espírita. A casa espírita ela tem duas plateias, gente. A plateia dos encarnados e a plateia dos desencarnados. Segundo as informações, essa plateia dos desencarnados é muito grande. E na casa espírita, né, lá na entrada, já existe uma aglomeração de espíritos querendo entrar. E lá, a espiritualidade vigilante sabe que ali nem todos estão preparados para entrar na casa. São aqueles que vão tumultuar, bagunçar. Então, eles já colocam uma proteção, um recurso de defesa. Eu acho que eu fico imaginando assim, que nem aquelas cercas que a gente utiliza elétrica nos portões, sei lá, para se defender, mas é mais ou menos assim. É uma faixa magnética que ela vai fazer uma triagem. Ela só vai deixar passar aqueles que realmente possam entrar na casa e começar um despertamento. Que eles possam chegar e realmente com o objetivo de aprender. Então, esses recursos aqui que falam de defesas, é para resguardar, gente, os frequentadores das investidas de salteadores e vagabundos desencarnados.
Então até lá já tem isso, não é só aqui. Até lá nós temos também salteadores, vagabundos desencarnados, que aliás são irmãos nossos, só que ainda não entraram no processo de despertamento espiritual e que se entrasse dentro da casa iria causar um grande desconforto nos encarnados aqui presentes. Então aqui nós podemos ver o cuidado do mundo espiritual na organização da casa, selecionando quem deve entrar ou não. Como é que é a sala de exposição doutrinária? A nossa sala aqui. Tá? Eu quero que vocês, as pessoas não conseguem perceber um pouco esse desenho. Existem os encarnados ali, que estão nas primeiras fileiras, e existe a plateia dos desencarnados. Olha como é enorme aquela plateia dos desencarnados que vêm para assistir a palestra. Então, a gente às vezes tem notícias, né, daqueles médiuns videntes, e eles nos relatam de que essa plateia espiritual, né, dentro da casa espírita, dá a impressão que eles enxergam a casa além das paredes. Parece que as paredes se dilatam. E aí então essas palestras têm que ter assim muito cuidado também, porque ali está se processando muitas energias e que precisa ter seus cuidados. E os cuidados são imprescindíveis para proteger as pessoas. Porque tem muitas pessoas que chegam aqui na casa espírita com processo de mediunidade. E que se essa facilidade de sintonia que certos iniciantes dentro da mediunidade têm, eles podem receber essas vibrações e não passar bem. Então, essa proteção que se faz é pensando nas pessoas que estão na plateia. Cuidar dos pensamentos negativos, monoideias, porque também existem aqueles que trazem seus obsessores, né? E aí então há uma necessidade desse cuidado vibracional. E também imaginando, gente, que aqui, né, nós temos aqueles espíritos que vão cuidar do ambiente. Eles estão cuidando do ambiente. Daqui a pouquinho nós vamos falar para vocês sobre isso. E aqui uma recomendação do Filomeno de Miranda: evitar conversações frívolas e vulgares, responsáveis pela sintonia com espíritos ociosos e malévolos, que se insinuam através das mentes invigilantes. Então, quando a gente entra dentro do recinto, principalmente aqui da sala de palestras, a gente tem que evitar certos comentários, porque a gente vai fazer ligações inferiores, muitas vezes, com aqueles espíritos que foram barrados lá para fora do muro. Mas nós sabemos que pode ter influência, e nós podemos receber influências negativas deles. Então, a recomendação é de que quando nós cheguemos aqui e ao aguardar a palestra pública, geralmente é dada uma mensagem. Eu acho que hoje não foi dada a mensagem, né? Hoje eu estou esquecida. Geralmente é dada uma mensagem na entrada. E é justamente para que as pessoas sentem e passem a meditar naquela mensagem. Já é um processo, gente, de auxílio muito grande para a espiritualidade que está cuidando da atmosfera fluídica do ambiente. Porque muitas pessoas chegam aqui muito atrapalhadas, gente, e elas precisam de auxílio.
E é aqui que nós vamos ter, já começar o nosso processo de solidariedade e de fraternidade. Porque senão nós vamos fazer indução magnética com a espiritualidade inferior e poderá acontecer muitos imprevistos na nossa sensibilidade na plateia. Não passar bem, começar a ter muito sono e etc, etc. Vocês vejam como a casa espírita e a espiritualidade é bondosa. E existem amplificadores de sono. Quer dizer, quando esse livro foi editado, provavelmente não existia a possibilidade de telões, né? Eu acredito o seguinte: aqueles que ficaram lá fora, barrados, não puderam entrar, muitos foram embora. Mas muitos ficam ali querendo, insistindo que querem entrar, que querem saber o que está acontecendo, não é? Então existem amplificadores de som. Eles lá fora conseguem ouvir o que está se passando aqui. Já é uma prévia para esses espíritos ainda empedernidos começarem a se atrair por esses trabalhos, por essas palestras, por essas palavras. E eu acredito que hoje deve ter telões lá fora, né? Eles não entram, mas eles conseguem participar, pelo menos de longe. No transcurso da palestra, equipes espirituais especializadas atendem ao que apresentaram condições espirituais mentais favoráveis, receptivas, medicando-os, consolando-os. Então existe equipe de espíritos, tá? Que ficam, assim, vão ao lado de cada um e vão sentindo a necessidade daquele frequentador. Tá? Então, se ele estiver, olha só a condição, se ele estiver em condições mentais favoráveis, isso quer dizer, com a conexão com a espiritualidade, prestando atenção na palestra, que já é uma conexão com a espiritualidade, eles vão se tornar receptivos à ajuda. A espiritualidade, né, a equipe que está responsável, isso já vai começar a ajudá-los, a prepará-los, inclusive, para ele tomar o passe e lá ainda receber melhores eflúvios e vibrações curadoras. Mas para isso tem uma condição: não podemos nos distrair, não podemos nos abster aqui do ambiente, estarmos presentes, aproveitarmos essa oportunidade, porque enfim, não é só o palestrante que está aqui se manifestando, é também uma equipe enorme da espiritualidade promovendo esses encontros e promovendo a melhoria das pessoas que procuram a casa. E ali fala: espíritos arquitetos constroem painéis fluídicos que dão vida aos comentários do expositor. Então vejam que interessante isto. Nós sabemos que nós captamos mensagens, às vezes, de uma maneira inconsciente. Mas como a plateia espírita, né, que os espíritos aqui, uma plateia enorme, às vezes, os espíritos arquitetos manipulam fluidos e constroem quadros, que são chamados de painéis fluídicos, que vêm complementar a fala do palestrante, para que esses espíritos entendam, compreendam melhor a mensagem. Vocês vejam que maravilha, não é? Hoje nós temos aqui um data show, né, que já começa a substituir um pouco esse trabalho. Não é substituir, porque lá é muito mais rico. Então, às vezes,
a plateia espiritual está com dificuldade de entender, eles criam esses painéis, esses quadros, os quais são vistos por essa plateia espiritual, para que eles possam entender e se despertar mais rápido, favorecendo o entendimento dos encarnados presentes. Isto é, aliás, acontece com palestras sempre que o ambiente favoreça. E isso acontece se o ambiente favorecer. E esse ambiente favorecer coloca nós, ouvintes da palestra, na responsabilidade. Porque eles tiram vibrações de cada um, né, para poder fazer esse painel. Então, se nós estivermos desligados, se nós não estivermos concentrados na palestra para poder fornecer esses fluidos, vai ter dificuldade, porque ele coloca aqui, né, a condição necessária. A sala, né, de exposição doutrinária, que é uma sala de palestra, ocorrem muitas mobilizações fluídicas, gente. Muitas. Vinda do mundo espiritual e vinda de nós encarnados. E essa mobilização fluídica, ela decorre do nosso pensamento. Então, lá fala assim, na Revista Espírita de maio de 1987, não, acho que é maio de 1887, né, Fatima? A Atmosfera Espiritual está errada, né? 1887. Viu? Lá ele fala: sabe-se que os fluidos que emanam dos espíritos e de nós encarnados são mais ou menos salutares conforme o grau de depuração. Então, cada escala espírita, cada espírito tem um grau de depuração e são fluidos diferenciados que ele vai fornecer. Conhece seu poder curativo em certos casos, bem como seus efeitos mórbidos, está errada a palavra, de indivíduo a indivíduo. Conforme a natureza dos espíritos que abundam em determinado lugar, o ar, ambiente carregado de elementos salutares ou malsãos que devem exercer sobre a saúde física e assim como sobre a saúde moral. Então esses fluidos, eles vão se influenciar tanto na questão física quanto no moral. Tá? Então é essa mobilização fluídica que eu acho assim que nós temos que tomar muito cuidado, porque elas existem e é através dela que a espiritualidade passa a trabalhar na coletividade. Aqui eu trouxe algumas fotos para vocês, para a gente comentar um pouquinho o comportamento da plateia durante a palestra. Então vocês vejam ali, a primeira gravura aqui, está lá os instrutores espirituais, aquele de terno branco, outro amarelo, não é? E eles estão ali observando o comportamento dessa senhora. Vejam em volta da senhora como tem ali uma massa cinzenta. Qual é o comentário que eles fazem? Esta senhora, ela está depressiva. Então seus pensamentos não são muito salutares, porque a pessoa depressiva tem baixa autoestima, tem pensamentos negativos, até pensamentos suicidas, não é? E isso cria em volta da pessoa uma atmosfera escura. E eles ali comentam, né, de que essa pessoa precisa ter um tratamento mais de choque para poder eliminar, mas que tudo também vai depender da boa vontade dela de querer libertar-se desse processo. O que tiver na alçada do passe, do tratamento, eles vão fazer, mas a responsabilidade maior é de cada um. Encontramos o outro lá dormindo, não é? Então às vezes a gente diz assim: eu acho que eu me transportei, né? Tem muitas pessoas que às vezes dormem, né, no estudo, dormem na sala mediúnica às vezes, né? E aí eles dizem assim: não, mas eu entrei num processo de transporte. Não,
Ele simplesmente foi hipnotizado. Às vezes por entidades ou pelo obsessor que ficou lá fora. E aí ele dorme e é tudo que o obsessor quer. Que ele não ouça a palestra. Que ele não se esclareça. Aqui nós temos um senhor que não saiu da sua rotina profissional. Ele está aqui sentado na plateia, mas ele está pensando no trabalho que ele tem que fazer, deixou de fazer, que também é um problema, porque esse não vai poder receber quase nada, porque ele não está disponível mentalmente e espiritualmente para receber nada. Porque nós temos que estar disponível, nós temos que estar aqui com o nosso coração, com a nossa alma aberta, para receber esses eflúvios, para receber essas emanações salutares. Se nós ficamos encolchados nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós não vamos receber, gente. Aqui nós temos a moça que brigou com a sua mãe em casa. E ela está aqui na plateia, não é? No lugar dela prestar atenção na palestra, de poder absorver, né, assim, um esclarecimento e se despertar, ela ficou com o clichê mental da briga com a mãe. Também fica difícil para os vigilantes, para a equipe espiritual poder ajudá-los. Então vocês vejam aqui nesse quadro o quanto que é importante a nossa postura na plateia. Porque tem pessoas às vezes que entram, saem 10, 20, 30 vezes, tomam um passe, dizem, eu não vou mais naquela casa, não acontece nada para mim. Mas ele também não faz a sua parte de receptividade, de eu vou ouvir a palestra, eu vou raciocinar sobre ela, eu quero ver o que ela pode trazer de mensagem para mim durante a semana, o que isso me traz de crescimento. É tudo isso que a equipe espiritual quer, esse despertamento. E aí isso vai trazendo uma abertura perispiritual do frequentador e vai trazendo benefícios para ele. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Aqui, aí eu coloquei, os fluidos atuam, o pensamento atua sobre os fluidos. Então o nosso pensamento, a nossa vontade aqui, porque às vezes a vontade é dormir, gente. Às vezes a gente é atacado mesmo pelo Morfeu, né? Mas a gente precisa se esforçar, sabe? Ficar atento, ficar imaginando todo o trabalho da equipe espiritual para tentar nos despertar. Eles buscam, às vezes, entradas pequenas da nossa mente para poder atuar em nós e produzir aquela melhora que tanto nós buscamos aqui. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a sala do passe. A sala do passe, que é assim, a mais esperada quando a gente estava na plateia, né, na palestra pública, né? Todo mundo fica aqui na expectativa, né, de que eu vou tomar passe, eu vou me liberar das minhas vibrações negativas, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais feliz, não é? Então vejam lá o que é no livro Nos Domínios da Mediunidade, um livro muito bom, relata o mundo espiritual para nós, nas nossas vivências dentro da casa espírita. Lá no capítulo 17, ele vai falar sobre o passe. Tá? Então, está lá os instrutores espirituais, olhando, não é como nós, né, que entramos ali na sala do passe, está tudo escuro, né? Nós mal encontramos a nossa cadeira, mas olhando espiritualmente, vejam o que eles observam nesse panorama da sala do passe. As emanações mentais dos melhores sentimentos produzidos pelas pessoas que buscam o recurso do passe
permanecem e se acumulam, criando uma atmosfera especial na sala do passe, constituindo um ambiente balsâmico e luminoso. Então, se nós tivéssemos condições de ver espiritualmente o que acontece, nós vamos ver ali estrelinhas, nós vamos ver coisas brilhando, não é? Luminoso, balsâmico, aquilo que nos traz um conforto, aquilo que nos acalma, que nos acerena, utilizado pelos espíritos especializados para fazer a asepsia e as defesas magnéticas. Mais uma vez eu chamo a atenção aqui, na sala de passe tem espíritos especializados para comandar o laboratório de fluidos diferenciados que lá se processa. E como é que esses fluidos se manifestam lá dentro? Prestem atenção. Pelas nossas mentes aqui, pelos encarnados, pelos frequentadores, porque todos chegam aqui, né, imbuídos de esperança de melhora, fazem oração, fazem prece, e tudo isso é carreado para dentro da sala do passe, fluidos, para trazer então aquele bálsamo, aquela luminosidade que nós precisamos receber para sairmos leve lá de dentro. Benfeitores espirituais se utilizam de aparelhagem especiais. Está dentro da bibliografia espírita de que existem aparelhos colocados na sala de passe muitas vezes para fazer tratamento das pessoas que veio buscar o auxílio na casa espírita. Quase que caiu o nosso... Às vezes eu me empolgo demais aqui, viu? Mas acho que sabe o que é? É para vocês não dormirem aí, viu? Então vocês vejam o trabalho, a espiritualidade traz aparelhos, muitas vezes, para fazer tratamentos especiais. É como a gente vai nos hospitais, a gente via lá os tratamentos que existem para hemodiálise, aparelhos de ressonância, aparelhos para fazer tratamentos muito especializados. Isso existe no mundo espiritual muito mais aperfeiçoado. E que às vezes eles precisam trazer e instalar na sala de passes para poder trazer uma eficácia no tratamento espiritual. Embora o trabalho se desenvolva de outro lado, seja complexo a nossa participação, os passistas devem ser mais simples possível. Eles devem ter um sentimento de amor, de comprometimento, de assiduidade, de horário, disciplina. O passista também tem uma grande responsabilidade lá dentro e que a casa deve se preocupar muito para esses que vão dar o passe. O passe é um processo que se emite vibrações, que é o passista, e aquele que vai receber, né? Então, é uma transmissão aqui. Vejam aqui antes do passe, aqui parece um laboratório, essa sala, que eles estão metabolizando lá dentro os fluidos necessários para cada um. O passe é uma transfusão de energia que altera o campo celular. O passe é importante contribuição para quem saiba recebê-lo. Olha só, isso é para nós. Com respeito, recolhimento e receptividade. Como estarmos lá dentro, nós estejamos em oração. Que possamos abrir nossos corações para receber tudo aquilo que a espiritualidade nos traz. Porque, segundo a informação nos livros, poucos sabem receber essa transfusão energética. Poucos aproveitam, porque eles estão sempre trazendo aquilo que é de melhor para nós. E para finalizar, eu tinha mais coisas para falar, mas vou deixar para a próxima. Finalizando, o centro espírita, sua diferença psíquica será significativa através da qualidade dos trabalhadores espirituais e dos encarnados. Então,
Se nós queremos um centro espírita que realmente possa nos trazer tudo aquilo que a gente busca, de esperança, de coragem, de fé, depende muito de nós, da nossa postura, do nosso comprometimento, do nosso desprendimento e da nossa fé de que nós recebemos tudo aquilo que merecemos. E que toda essa postura, ela vai influenciar também no coletivo, de muitos daqueles que precisam aqui estar. Eu agradeço a atenção de vocês. Não pude transmitir toda a ambiência espiritual que se processa na casa espírita, mas eu acredito que possa ficar para um outro encontro essas novas revelações. Muito obrigada pela atenção. Agradecemos, né, a Zilda a contribuição que deu para as nossas reflexões a respeito da ambiência da casa espírita, né? Essa casa que nos abriga, como tantas outras, pelo serviço do bem, direcionado sempre ao socorro, ao hospital, à escola. Isso a gente deve ter em mente todas as vezes que aqui adentrarmos e permanecermos na casa. E após esses esclarecimentos, vamos então orar em profundo agradecimento, lembrando dos ensinamentos da noite de hoje. Querido Jesus, nosso benfeitor maior, quantos ensinamentos, Senhor, a respeito da casa que nos abriga, das bênçãos que se multiplicam e do auxílio espiritual incessante, particularmente na casa espírita e em nossa sociedade espírita, Renovação. Que possamos, Jesus, estar em sintonia com essas vibrações elevadas, com o auxílio espiritual, para ajudar na nossa transformação moral, no aprendizado e com o compromisso, Senhor, de colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. E é neste momento, Senhor, que testemunhamos o Teu amor. É direcionado àqueles que conosco caminham, é lembrando que não estamos sozinhos diante das dores, e há tantas dores no mundo. Há aqueles ao nosso derredor que estão tombados, que estão desfalecentes, que necessitam de um apoio, de um abraço, de um sorriso, que possamos ouvi-lo, Senhor, conversar um pouco mais, pacificar os nossos corações e contribuir para com a pacificação. Que possamos, Jesus, lembrar dos irmãos em dor, a dor do corpo físico, na forma de enfermidades, mas também as dores espirituais, os sentimentos de culpa. Que possamos, Jesus, direcionar a nossa vibração de amor por todos aqueles a que amamos, mas também aqueles que nos desafiam, aqueles que estão na conta de nossos adversários, aqueles que estão no equívoco das violências, das agressões.
lembrando a Ti, Jesus, quando passaste pela terra, tanto nos ensinaste na prática o verdadeiro amor, a capacidade de perdão, testemunhando até mesmo na sua crucificação. Permita então, Senhor Jesus, que possamos sair daqui renovados, abençoados pelo Teu amor. Fica conosco, querido Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja. Como nós